Livros. Um dos meus livros preferidos é este aqui, Como Ler Livros, de Mortimer Jerome Adler. Este livro, na verdade, ele é um clássico sobre a leitura eficaz, que é aquela leitura que nos ajuda a melhorar a nossa compreensão do mundo, de nós mesmos, a nossa habilidade de pensamento crítico. Inclusive, eu estou trabalhando num vídeo exclusivamente para comentar este livro aqui. Mas neste vídeo eu gostaria de falar de uma passagem dele, uma passagem que fala não apenas sobre a importância de ler, mas sobre a importância de ler bons livros. Veja, a questão não é só ler livros, mas ler bons livros. Então esse vídeo é para você que gosta de ler. Existe até uma frase que é atribuída ao escritor Mark Twain, que diz o seguinte: o homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. Essa citação me parece um tanto exagerada, mas se a gente pensar bem, ela até tem um fundo de verdade. Eu vou começar pela passagem que Mortimer Adler ele nos propõe imaginar o seguinte: você ficará isolado numa ilha deserta pelo resto da sua vida, ou pelo menos por muito tempo. E dentre alguns itens que lhe é permitido levar consigo estão 10 livros. Veja, você ficará isolado numa ilha deserta e só poderá levar 10 livros consigo. Quais livros você escolheria? Parece uma pergunta sem importância, mas não é. Reflita seriamente sobre esse exercício de imaginação. Será que essa situação é tão irreal assim? Essa é a pergunta que Adler nos faz. Para ele, não. E eu concordo com ele. E aí ele diz que, em certa medida, estamos todos isolados numa ilha deserta. Pense no indivíduo, em como cada pessoa é um ser único, um centro de experiências, de pensamentos, de emoções próprias. A cada momento da vida somos chamados a tomar uma atitude que é nossa, é pessoal. Mesmo que possamos nos relacionar com outras pessoas, e realmente isso, inclusive, é fundamental para o nosso desenvolvimento, as nossas atitudes é que são importantes. As nossas ações e as decisões que dependem de nós, elas são parte daquilo que constitui a nossa individualidade. Então, pense, você é essa ilha, o centro das suas experiências individuais. E aí, quais livros você deve levar consigo? O que você vai escolher para enriquecer a sua experiência? Quais ferramentas você vai utilizar no longo e contínuo processo de construção da sua personalidade? Então, escolher bem os seus livros é fundamental. E o que Adler diz é que você não se tornará um leitor mais capaz se tudo o que lê são livros que não desafiam a sua capacidade. Leia livros que desafiam a sua capacidade, porque são eles que vão te proporcionar sair de um estado de entendimento inferior para um estado de entendimento superior. E é aqui que você cresce, pela leitura que eleva a sua mente. Leia para aprender, para entender, para compreender, mas nem todos os livros nos levam a essa elevação do entendimento. E é aqui que está o problema. Se você quer que a leitura seja uma experiência verdadeiramente enriquecedora, você precisa escolher os livros que estão acima de você. Livros que vão levá-lo a ampliar as suas possibilidades, a sua mente, a expandir a compreensão de si mesmo e a sua compreensão do mundo. Escolha livros que te levem a pensar de maneira diferente, a questionar as suas crenças e suposições, a considerar novas perspectivas, porque eles vão te ajudar a desenvolver a sua capacidade de pensamento crítico, a sua compreensão do mundo e a sua habilidade de lidar com ambiguidades e incertezas. Mais importante ainda, livros que te ensinem a desenvolver uma mente aberta e flexível.
Então você precisa ser capaz de identificar esses livros que te fazem essas exigências. Bom, e se você gosta de ler livros pouco exigentes, livros mais leves, de leitura mais fácil, sem esforço, ler por puro prazer, por distração, aí eu quero deixar bem claro que não há nada de errado com isso. Aliás, muitas vezes a gente lê livros em busca de distração. E tudo bem, sem julgamentos. Porém, segundo Adler, o aprimoramento da sua capacidade de leitura não anda junto com distrações. De fato, eu acredito que geralmente aprimorar a sua capacidade de leitura e distrações não andam realmente juntos, porque a função desses outros livros é divertir. E você também deve prestar atenção aos livros meramente informativos, é a mesma coisa. Isso é muito importante. Mesmo que esses livros tragam fatos que você desconhecia, se eles não acrescentarem nada ao seu entendimento desses fatos, eles não te ajudarão a se aprimorar. A única diferença vai ser o número de fatos na sua mente depois de os ter lido. Uma mudança quantitativa, mas não qualitativa. E você precisa pensar nisso se você quer levar a leitura a sério como uma oportunidade de enriquecer suas experiências. Quantos livros você lê num ano? Quantos você ainda será capaz de ler até o fim da sua vida? Já pensou nisso? Talvez a resposta seja um número que te faça parar para pensar nas suas escolhas de leitura. Como em muitos outros aspectos da vida, a gente precisa ser seletivo. E o bom leitor é aquele que exige de si mesmo quando lê. Assim, também o bom livro, que é aquele que deve exigir coisas do leitor, porque o bom livro precisa estar acima do leitor para ajudá-lo a progredir em entendimento. Os melhores livros são aqueles que te trazem ensinamentos sobre o mundo e sobre você mesmo. No fim, você não precisa ficar mais culto, mas você deve ficar mais sábio, com uma consciência mais aguçada das grandes e duradouras verdades da vida.